Língua Portuguesa. Gramática. Livro D. Lição 9. Aula 1. Olá, pessoal! A melhor coisa do mundo é a gente conhecer bem o lugar onde mora. Conhecer as coisas do lugar, criar hábitos. Mas a melhor coisa do mundo também é conhecer outros lugares. Conhecer coisas que não existem onde a gente mora. Criar novos hábitos. Parece esquisito, não é mesmo? Mas é daí que surge a poesia. A poesia surge quando a gente aprende a olhar as coisas familiares de forma diferente. Como se fossem coisas estranhas. Admirar detalhes que nunca vimos. Você já viu o mar? Você já viu uma lagoa? Hoje nós vamos aprender a olhar um texto familiar, mas vamos olhar com outros olhos. Hoje teremos um grande desafio. Nós vamos usar um texto lindo, maravilhoso para falar de um assunto que parece muito simples: a vírgula. Nós sabemos para que serve a vírgula. Ela serve para sinalizar uma pausa menor do que o ponto final. Nos textos que nós costumamos a ler e escrever, isso é muito importante. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Viram a diferença que faz a vírgula? Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada foi resolvido. Se tivesse escrito assim, como iríamos descobrir o sentido? Vamos perder nada foi resolvido. Entenderam a importância da vírgula? Mas isso vale para os textos em prosa. Na poesia, há outras regras. Na verdade, não há regras. O poeta pode colocar ou não as vírgulas. E quem lê também. A poesia pode adquirir outros sentidos. Vocês já ouviram e analisaram esse texto na aula de leitura. Hoje nós vamos analisar de outro ponto de vista. Do ponto de vista da vírgula. Eu vou ler primeiro. Observem como eu vou ler a terceira estrofe. Na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha. A lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar. Eu vi a lagoa. O poema não tem vírgula depois de brilha, mas eu fiz uma pausa. É a minha forma de interpretar o poema. Agora vamos ver os nossos exercícios para aprender mais sobre a vírgula. Não sei se o mar é bonito. Não sei se ele é bravo. A vírgula aqui enfatiza a ideia de que ele não quer saber. Ele não se importa com o mar. Não sei, não sei. Não me importa. Esta é a função da vírgula aqui. Se tem vírgula num poema, é melhor prestar atenção. Vou ler esta frase. Alguns estados possuem clima agradável e outros clima quente. Opa, faltou a vírgula! Muito bem, Alfa. Você observou bem. Faltou eu respeitar a vírgula. Alguns estados possuem clima agradável e outros, clima quente. Agora sim. E outros, clima quente. Alfa, nesta frase a vírgula está no lugar de qual palavra? Opa, não pensei nisso. Alguns estados possuem clima agradável e outros... Ah, já sei! E outros possuem clima quente. Vamos comparar essas duas soluções? Alguns estados possuem clima agradável e outros, clima quente. Alguns estados possuem clima agradável e outros possuem clima quente. Qual é mais agradável de ouvir? A primeira ou a segunda frase? A segunda, a repetição não é agradável, não acrescenta nada. Agora vamos voltar ao poema. Não sei se o mar é bonito. Não sei se ele é bravo. Não sei se o mar é bonito ou bravo. Perceberam como eu li?
A repetição aqui é exatamente para demonstrar que o poeta não se interessa pelo mar. É para insistir nisso. Repetição às vezes é importante, mas quando não é, a vírgula está à nossa disposição para ajudar. Vamos ver outros casos de poemas que usam a repetição de propósito. Esse poema também vocês já leram. Vocês se lembram? Ele é muito bonito. Observem as repetições. Observem como eu declamo, como as repetições das palavras dão um colorido especial. A Estrela, de Manuel Bandeira. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Por que da sua distância para a minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alta luzia? E ouvia na sombra funda responder que assim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. Deu para perceber? Comparem. Viu uma estrela tão alta, tão fria, luzindo na minha vida vazia. Muito mais pobre, não é mesmo? Este poema é de outro mestre, outro craque nas palavras, Arnaldo Antunes. Ele faz os poemas para serem lidos de diferentes maneiras. Observem o texto e observem como eu vou ler. Uma lava outra, lava uma, lava outra. Lava uma mão, lava outra mão. Lava uma mão, lava outra mão. Lava uma. Eu não vou ler mais, porque vocês ainda vão trabalhar esse poema em outra aula. Não vou tirar a graça. Mas deu para ver como brincar com as vírgulas. Nos poemas, a repetição de palavras pode ser importante e as vírgulas podem sugerir diferentes maneiras de ler. Nosso assunto é vírgula. O que estamos estudando? Quando a vírgula ajuda a evitar repetição. O que este exercício está pedindo? Reescreva as frases abaixo, substituindo o verbo repetido por uma vírgula. E então, Beto, o que o exercício está pedindo? Para substituir o verbo por uma vírgula, é para evitar a repetição. O inverno é a estação mais fria e o verão é a mais quente. Onde está a repetição? É a estação, é a mais quente. E como deve ficar a frase sem a repetição? Vamos tirar o verbo é, que está repetido. Vamos colocar uma vírgula no lugar. Vai ficar assim. O inverno é a estação mais fria e o verão a mais quente. O inverno é a estação mais fria e o verão é a mais quente. O inverno é a estação mais fria e o verão a mais quente. Alfa, esta frase é sua. O que você vai fazer? As flores representam a primavera e as frutas representam o outono. Tá repetido, representam, representam. Vou fazer o mesmo que o Beto fez, tirar o verbo, colocar a vírgula. Vai ficar assim. As flores representam a primavera e as frutas, o outono. Vocês estão acompanhando o que nós estamos fazendo? Cortando o verbo repetido, substituindo pela vírgula. Evita a repetição. Fica uma frase mais enxuta, mais elegante. O verão vem depois da primavera e o outono vem depois do inverno. Vamos ver quem termina primeiro? Como vai ficar a frase? Prontos para consertar essa frase? Muito interessante. Duas formas interessantes para eliminar repetições. O verão vem depois da primavera e o outono
depois do inverno. Está correto, cortou o verbo. Mas esta também está correta, cortou mais ainda. O verão vem depois da primavera e o outono do inverno. Hoje é o nosso dia da vírgula. Vamos fazer esse exercício juntos. No poema, há uma vírgula no lugar de um verbo. A lagoa, sim. Vamos procurar isso no texto. Eu vi a lagoa. A lagoa, sim. Está faltando algum verbo? Que verbo é esse? Eu vi a lagoa. A lagoa eu vi sim. Fica meio feio. Melhor sem um verbo. Eu vi a lagoa. A lagoa, sim. Vamos ver esse quadro que está aqui embaixo. Na primeira estrofe, ele diz: eu não vi o mar. Não sei se o mar é bonito. Não sei se ele é bravo. O mar não me importa. Isso é o que ele não viu. Ele não sabe nada do mar, se é bonito, se é bravo. Agora vamos analisar o que ele viu. Eu vi a lagoa. A lagoa, sim. A lagoa é grande e calma também. Estão entendendo como esse poema é bonito? Vamos comparar agora olhando as linhas. Eu não vi o mar. Eu vi a lagoa. Não sei se o mar é bonito. Não sei se ele é bravo. A lagoa é grande e calma também. O mar não me importa. A lagoa, sim. Qual é a moral da história? Usar a repetição quando é para enfatizar algo, bom ou ruim. Evitar a repetição quando ela atrapalha. A lagoa, sim. Mas além da vírgula, o poema também usa outro sinal de pontuação. Bem no final, as reticências. Ah, as reticências. Entendi. Reticências é o suspense. Isso mesmo. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Qual a função das reticências nesse verso? Ele gosta mesmo é da lagoa. Ele está suspirando. Por que as reticências? E por que ele não usa reticências depois de eu não vi o mar? Ele não tá nem aí pro mar. O negócio dele é a lagoa. É o que ele conhece, é o que ele gosta. Na terra dele não tem mar. Esse exercício chama atenção para diferentes formas de escrever. Vamos observar. O poeta diz: eu não vi o mar. Nessa forma usamos dois pontos e a citação está entre parênteses. Eu não vi o mar, diz o poeta. Nesse caso, a citação está entre aspas. Está escrito depois, diz o poeta. Quando não tem travessão, precisa de aspas, de um ou outro. Também está correto. O poeta diz, travessão, eu não vi o mar. Nesse caso, não precisa aspas. E você pode me explicar por que nessa frase temos dois travessões? Isso mesmo. Não tem aspas, nem vírgula. Então, precisa de um travessão. Vocês veem que existem diferentes maneiras corretas de colocar a pontuação? Todas essas 4 maneiras são corretas, mas cada uma delas tem tudo o que precisa. O poeta diz: eu não vi o mar. 2 pontos e aspas. O poeta diz: eu não vi o mar. 2 pontos e travessão, frase na outra linha. Eu não vi o mar, diz o poeta. Aspas e vírgula. Eu não vi o mar, diz o poeta. 2 travessões, uma para cada citação. Temos muitas opções, mas cada uma delas tem suas regras. Olho vivo. Vocês já repararam o título desta parte da aula? É assim que se escreve? E vocês já repararam que existem várias maneiras de escrever? Nós acabamos de analisar 4 maneiras de colocar a pontuação, não é mesmo? O que isso mostra? Exato, que existem diferentes maneiras de escrever.
Não existe só uma. Isso não significa dizer que as maneiras erradas são certas. Há maneiras certas e maneiras erradas. Há várias maneiras certas de escrever. Depende do que queremos comunicar. E tanto as palavras quanto os sinais de pontuação nos ajudam. Foi isso que nós vimos no poema. O mar não me importa, a lagoa, sim. Já pensou se ele tivesse escrito o mar não me importa? Seria outro poema, não é mesmo? Vamos ver se nesse mar tem peixe. Vocês conhecem essa expressão? Ela quer dizer, vamos ver se conseguimos aprender mais com esse texto. O poeta disse, eu não vi o mar. O poeta disse que não viu o mar. Mesma frase, mesmo sentido. As duas frases são corretas, mas o efeito delas é muito diferente. Prestem atenção. Eu não vi o mar. O poeta disse que não viu o mar. O exercício está nos pedindo para fazer o mesmo com essas frases. Vamos fazer juntos? Lauro disse, as crianças estão brincando. Lauro disse que as crianças estão brincando. Lauro disse que as crianças estão brincando. Muda o sentido? Não muda, não é mesmo? Muda apenas a forma de falar. Francisca disse, eu não virei amanhã. Francisca disse que não virá amanhã. O que mudou, Beto? A forma de falar, a forma de escrever, mas o sentido é o mesmo. Doralice falou, eu nunca verei o mar. Agora é você. Como vamos transformar essa frase? Doralice falou que nunca verá o mar. A transformação está correta. Alfa, sua vez de novo. Leia a frase da Fernanda e diga como deve ficar. Fernanda afirmou, um dia eu verei o mar. Fernanda afirmou que um dia verá o mar. Fernanda afirmou, um dia eu verei o mar. Fernanda afirmou que um dia verá o mar. Correto. Euclides falou, eu adoro poesia. Euclides falou que adora poesia. Vamos comparar as frases que nós modificamos. Lauro disse, as crianças estão brincando. Lauro disse que as crianças estão brincando. Francisca disse, eu não virei amanhã. Francisca disse que não virá amanhã. Doralice falou, eu nunca verei o mar. Doralice falou que nunca verá o mar. Fernanda afirmou, um dia eu verei o mar. Fernanda afirmou que um dia verá o mar. Euclides falou, eu adoro poesia. Euclides falou que adora poesia. Deu para perceber a diferença? Frases iguais, mesmo sentido? Mais ou menos. Elas estão escritas de maneira diferente. O sentido é semelhante, depende de várias coisas. Depende da entonação, depende da intenção de quem escreve, do contexto em que as frases estão escritas. Agora eu tenho uma pergunta para você. Eu não virei amanhã. Eu não verei o mar. Qual é a diferença entre virei e verei? Exato. Virei é o futuro do verbo vir. Verei é o futuro do verbo ver. O que devemos observar nessas frases? Eu não vi o mar. Ele disse que não viu o mar. Aqui é diferente. É outra forma de dizer. Não tem aspas. Você vem amanhã? Ela perguntou se eu venho amanhã. O sentido é o mesmo. A forma de escrever é muito diferente. Essas formas de escrever têm um nome. Elas se chamam ordem direta e ordem indireta. Qual é a ordem direta? Qual frase está dizendo diretamente o assunto? A ordem direta é a das frases da parte de cima. Eu não vi o mar. Você vem amanhã? Está afirmando ou perguntando diretamente.
E as frases de baixo? Isso mesmo, elas estão na ordem indireta. Ele disse que. Ela perguntou se. Essas palavras que, se, servem para introduzir a ordem indireta. Esse exercício está nos pedindo para usar cada um desses verbos e formar novas frases. Temos um desafio: escolher qual desses verbos vamos usar em cada frase. Vamos fazer juntos? Eu digo a primeira frase. Vocês vão dizer qual é o verbo e formar a frase. Vocês vão escolher com atenção. Não precisamos usar todos os verbos que estão aí, só os que combinarem. E podemos usar o mesmo verbo mais uma vez. Eu tenho uma sugestão. Primeiro nós vamos ler esses verbos: dizer, falar, perguntar, sussurrar, exclamar, gritar. Será que vamos usar todos esses verbos? Será que vamos usar algum verbo mais de uma vez? Vamos observar agora as frases. Vamos ler cada uma delas primeiro. Você sabe se o mar é bonito? Não sei se ele é bravo. A tarde explode numa chuva de cores. A lagoa brilha. A lagoa se pinta. A lagoa é grande e calma também. O que vocês observam nessas frases? Duas frases na interrogativa, uma frase é exclamativa. E o que isso sugere? Perfeito! Vamos usar o verbo perguntar mais de uma vez. E já sabemos em qual frase vamos usar o verbo exclamar. Isso significa que vai sobrar algum verbo. Ou mais de um, nós podemos escolher. Vocês já entenderam uma regra. Os modelos estão nas frases que nós já conhecemos. Vamos em frente? Vamos começar com as frases interrogativas e exclamativas. Você sabe se o mar é bonito? Ela perguntou se o mar é bonito. A lagoa brilha? Ele perguntou se a lagoa brilha. A lagoa é grande e calma também. Ele exclamou que a lagoa é grande e calma também. Até aqui usamos dois verbos. Agora vocês vão escolher dentre os demais. Escolhem o verbo que seja mais adequado à frase. Procurem ouvir com atenção a entonação que eu vou usar em cada frase. Não sei se ele é bravo. Dizer. Ele disse que não sabia se era bravo. Boa interpretação, Beto. Você prestou atenção na minha entonação, na forma que eu usei para falar. A tarde explode numa chuva de cores. Ele sussurrou que a tarde explode numa chuva de cores. Correto, Alfa. Você percebeu bem como eu falei. A lagoa se pinta. Ele exclamou que a lagoa se pinta. Vamos observar nossas frases? O que nós fizemos? Nós transformamos uma forma de dizer em outra. E elas são iguais? Claramente não são. A forma de escrever e a forma de falar pode mudar muito o sentido. A informação que vai para o leitor, a emoção que a frase transmite. Esses pequenos sinais, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas e os travessões, tudo isso nos ajuda a transmitir as nossas ideias e orientações para o leitor. Por isso, nós usamos muito esta palavra antes dos exercícios. Observe, fique atento, olhe bem, preste atenção. É dessa forma que nós vamos nos tornar bons leitores. E também é dessa forma que nós vamos aprender a escrever cada vez melhor. E para vocês aprenderem a observar, eu vou ler um trecho de um livro sobre... Vocês vão saber. Eu vou ler. Vocês vão prestar atenção ao mesmo tempo no texto e na minha leitura. Eu vou ler devagar, acentuando os diálogos.
Observem a pontuação, os pontos de exclamação, os dois pontos, os pontos de interrogação e de exclamação. Observem os travessões e os diálogos. Observem como as frases estão dispostas no texto. Eu vou dar vida ao texto com a minha leitura. Prontos? O trecho que eu vou ler é retirado do livro. Esse livro explica as mudanças de estado físico da matéria. Isso mesmo, sólido, líquido, gasoso. E faz isso de uma maneira muito divertida, com direito a suco e picolé. Enquanto os sucos estavam no congelador, Tony puxou uma cadeira e sentou-se junto com as crianças em uma mesa de lanchonete. Vamos começar do início. Vocês concordam que o suco que vocês fizeram ocupa um lugar dentro do copo? As crianças balançaram a cabeça para cima e para baixo em sinal de sim. Tony continuou. Por isso podemos chamar o suco de matéria. Na verdade, tudo que ocupa algum lugar no espaço é chamado de matéria. Eu, vocês, essa mesa, as cadeiras, o ar e a matéria. Nossa, como você é inteligente, tio Tony, interrompeu Daniel bastante surpreso. Como você sabe dessas coisas? Perguntou Marcos. Quando eu era pequeno, eu era uma criança bastante curiosa, igual a vocês. E eu adorava as aulas de ciências, respondeu Tony. Então foi a vez de Fernanda interromper. Mas e o suco? Como ele se transforma em picolé? Como eu ia dizendo, a matéria tem muitas características. Uma delas é o que chamamos de estado físico, disse Tony. Nós já aprendemos isso na escola. O suco que fizemos está no estado líquido, lembrou Daniel. Isso mesmo, Daniel. E depois que passa um tempo no congelador, o suco continua a ter os mesmos ingredientes de antes, só que passa para o estado sólido, explicou Tony. Então picolé é suco no estado sólido, concluiu Alice. Isso mesmo, concordou Tony. O tio de Daniel explicou que no nosso dia a dia podemos observar 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. As crianças já sabiam que o suco está no estado líquido e o picolé está no estado sólido. Mas e o gasoso? Antes que alguém perguntasse, Tony foi logo dizendo: quando colocamos a água para ferver, por exemplo, ela começa a virar vapor. Vapor nada mais é do que água no estado gasoso. Fernanda ainda não estava satisfeita com a explicação. Mas por que o suco passa do estado líquido para o sólido no congelador? Perguntou ela. Tony parou, pensou e respondeu. Tem a ver com a temperatura. Um local com a temperatura mais baixa faz o suco passar do estado líquido para o estado sólido. A resposta fazia sentido, mas os amigos ainda estavam com a cabeça cheia de dúvidas. Gostaram do suco? Do picolé? Ou vocês gostaram mesmo foi da minha leitura? Viram como a pontuação dá vida às frases? Mas as frases não têm vida própria. É preciso bons leitores. Bons leitores como vocês. Resumo da aula. Quanta coisa aprendemos nesta lição. Mas nós podemos resumir tudo que aprendemos em uma palavra. Observe. Observe o texto. Observe as frases. Observe os sinais de pontuação. Observe. Esta foi a grande lição. O poeta observou a lagoa. A lagoa era o que havia na terra dele. O mar era longe. O que interessa? A lagoa está aqui. É grande, é calma. Quando chove, ela explode numa chuva de cores. Ela brilha e se pinta. Os textos que nós temos são as nossas lagoas.
Vamos aprender a gostar deles. Eles têm muito a nos ensinar. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Ela está aqui, em nossa aula de cada dia. Até a próxima!